Começando o segundo episódio do podcast da Comunique, a arte de se comunicar. Esse podcast aqui é um podcast voltado para a comunicação. E eu, Kelly Farias, vou conversar com vocês sobre os cursos, projetos e eventos da Escola Comunique. Hoje eu vou falar de comunicação com o cliente. E aqui uma especialista, ela é terapeuta, ela é coach, é modelo, ela é muita coisa. O currículo dela é extenso e ela é especialista em atendimento ao cliente. Seja bem-vinda, Érica Campanella. Muito obrigada. Érica já é bem conhecida no meio corporativo, né, Érica? Sim. No meio do atendimento ao cliente, no meio do engajamento com o empreendedor e com o cliente. Sim, há muito tempo, né? Aliás, eu acho que desde que eu me conheço por gente, eu me conheço como vendedora. Então, é um meio assim que eu já domino há muitos anos, né? E se a gente for falar em termos assim de vendas, né, propriamente dito, eu tenho uma jornada que começou com 12 anos de idade. Com 12 anos, gente. A Stephanie começou com 10 anos de vendas, ela falou semana passada, e você começou com 12. E como foi, como foi assim seu começo com vendas? Com vendas e consequentemente, atendimento ao cliente, né? Bom, foi um período onde meu pai, como servidor público, ele passou por um processo onde muita gente, na época do Collor, ou foi, quem não lembra, né, mandado embora, ou foi colocado em disponibilidade. E no caso do meu pai, ele foi colocado em disponibilidade, então as coisas elas se apertaram ainda mais em casa. E a minha mãe, né, como boa companheira, né, ela pegou e começou a fazer rosca, docinho, brigadeiro, essas coisas. Então, ela fazia. E aí, eu me coloquei na condição de sair para vender. Então, eu vendia na rua, vendia na escola, né? Fazia a minha parte para contribuir em casa. Desde pequena, empreendedora. Desde pequena. Né? Diz que a necessidade faz o sapo pular, não tem essa... É verdade. Né? Não tem essa condição? Pois é. Então, assim, e com isso, eu fui entendendo a dinâmica, né, do comportamento do cliente, claro, de uma forma inicialmente inconsciente, né, porque eu era só basicamente uma criança de 12 anos. E aí, depois, eu fui entendendo, fui gostando, fui me habilitando, né, com cursos, com toda uma experiência, tanto nessa parte do atacado, do varejo, quanto do atacado, né? Então, assim, eu trabalhei em multinacional, então eu trabalhei em vários os segmentos aonde a venda sempre foi recorrente na minha vida. E, assim, uma coisa que eu deixo muito claro, antes de você ser formado em qualquer área, seja médico, advogado, professor, qualquer coisa, você tem que ser um bom vendedor. Sim. Por quê? É isso que eu falo sempre, um bom vendedor, porque tudo é venda. Sim, sem dúvida. Tudo é comunicação, tudo é venda. Exatamente, porque você imagina, se eu quero ser... imagina que eu sou uma boa advogada, mas se eu não souber vender a minha mão de obra, eu vou ficar... né, atrelada a mercê dos outros, exatamente, né, para vender o seu produto, e muitas vezes o advogado não consegue vender. Acontece muito hoje em dia. Médico, qualquer pessoa, qualquer profissão, sim, você tem que ser um bom vendedor. E tem muita gente hoje em dia que está faltando isso. A pessoa se forma, sim, na faculdade, a pessoa, eu não gosto de vendas, eu não gosto de vendas. E o marketing pessoal já é uma boa venda para a pessoa. Até no relacionamento amoroso, você tem que ser uma boa vendedora. Porque imagina, como é que eu vou convencer o indivíduo a ficar comigo se eu não tiver artimanha de falar bem, né, dos meus adjetivos? Você entende? Como diz, eu vou pensar assim, poxa vida, eu acho que esse produto não presta, então... Até relacionamento, tu tem que se vender muito bem. Sim, sem dúvida. Isso é uma questão assim de ponto de vista, mas é um ponto de vista macro do processo. Às vezes as pessoas acham que venda é venda produto ou venda é serviço. Não. Venda tem uma característica muito ampla, né? E é muito rica, né, essa característica. Então, tem várias vertentes que devem ser trabalhadas. E quanto mais uma pessoa tiver habilitação, qualificação, se apropriar de conhecimentos, sabe, ter uma abertura para networks também, que isso é fundamental, seja qualquer segmento,
é fundamental para que a pessoa ela possa estar aí se mostrando para o mundo, crescendo, né, e tendo abertura para grandes possibilidades. 12 anos. É quando você começou, já era comunicativa quando você começou a fazer esse trabalho, porque a comunicação é muito importante para vendas. Sim. E a comunicação com o cliente. A pior coisa é você chegar no local e a pessoa mal olhar para você, a pessoa não te cumprimentar. Eu achei uma palestra sua que eu achei bem interessante, que ela ensinou o aperto de mão. Tem gente que não aperta a mão. Ela ensinou, ela vai ensinar aqui pra gente também como apertar a mão da pessoa. Olhar nos olhos, conversar. Hoje o vendedor olha pra você assim, a senhora quer alguma coisa? Não. Aí passa pro outro lado, não dá atenção. E você mostrou isso numa palestra que foi bem interessante, como falar com o cliente. Que a pessoa chega agoniada, muitas vezes o cliente se sente diminuído pelo vendedor, dependendo da loja, e você acolher. O acolhimento é muito importante também. Sem dúvida. Bom, existe a diferença que ela é muito, muito sensível na comunicação. Porque, assim, eu desde pequena sempre fui tagarela, entende? Minha mãe sempre fala assim, nossa, tão tagarela que até se metia em conversa de adulto, coisa assim do tipo e tal. Mas a diferença básica não é você falar muito, é você saber como falar, né? O como ele é fundamental para que você possa atingir a sua qualidade nesse quesito. No caso da comunicação, a comunicação não verbal, ela tem uma importância inconsciente fora do comum. Porque, por exemplo, desde a época do homem das cavernas, do período, né, paleolítico, neolítico, houve, através da evolução, assim, você consegue... No olhar, você bate o olho numa pessoa, em 20 milésimos de segundo, você olha para a pessoa e diz assim, gostei ou não gostei. A energia? A questão de impressão, a primeira que fica, é o quê? Muita gente chama de energia, outros chamam de impressão, mas isso é o que o seu cérebro produz para que você possa se proteger ou não proteger. É como se fosse isso, porque o cérebro da gente o tempo todo... ele trabalha em cima de autoproteção, entendeu? Porque, por exemplo, até a preguiça é uma forma de autoproteção. Como é que fala assim? A procrastinação é uma forma de autoproteção. É o mal da sociedade hoje em dia. Pois é. O indivíduo está procrastinando e auto-sabotando demais. Mas aí é que está. Autoprocrastinação, para que muita gente acha que não, é preguiça. O indivíduo é preguiçoso, ele não deve dar continuidade, ele não dá continuidade porque é uma pessoa, sei lá, parasita social, coisas assim do tipo. E psicologicamente dizendo, como terapeuta, a procrastinação nada mais é do que no inconsciente da pessoa existir aquela vozinha que diz assim, você não é merecedor daquilo que você quer. Ixi, gatilho. É como se fosse uma espécie de um gatilho, assim, mas um viés, vamos dizer assim, uma crença né? limitante. Isso, exatamente. Você trabalha em cima de crenças limitantes, crenças e valores, né, que foram conduzidos. Então, por exemplo, assim, eu preciso, vamos supor, não fugindo muito do assunto, mas quando você fala assim, muita gente acredita, eu tenho que passar no concurso público, por exemplo. Aí você pega e a pessoa começa até a estudar. Só que aí chega um determinado ponto, aí a pessoa começa a buscar pequenas desculpas para que não dê continuidade naquele estudo. Porque hoje eu acordei cansada. Você consegue, inclusive, ter doenças psicossomáticas, quer dizer que o seu próprio corpo produz, assim, para justificar o seu não avanço no processo. Explica aqui pra gente o que é doença psicossomática. Eu sei o que é, mas quem tá escutando pelo YouTube, pelo Instagram, não sabe o que é. Eu conheci essa linguagem em 2008, que eu achei bem interessante. Em 2008, muita gente já falava dessas doenças. Hoje em dia, falo mais ainda. A doença psicossomática, ela nada mais é do que a busca que o seu cérebro se proporciona, vamos dizer assim, para justificar qualquer tipo de comportamento que, se a gente for observar, do lado de fora as pessoas possam te punir de algum jeito ou podem, de algum jeito, também te acolher. Por exemplo, vamos supor, uma criança que vem os pais brigando o tempo todo, tá? Por N razões. Aí, quando ela adoece, entende? É o momento que ela
ver os pais em harmonia, dando carinho para ela. Entendeu o que eu quero dizer? Na Aí, de cabeça da alguma criança, forma, na cabeça da criança, não que ela vai entender isso de uma forma consciente, mas de forma inconsciente, o cérebro dela trabalha assim. Toda vez que eu fico doente, meus pais ficam bem. Então é bom ficar sempre doente. Exatamente. Para os meus pais sempre estarem bem. Exatamente. Aí vira um gatilho e quando vira adolescente, pode usar de chantagem. Exatamente. Pode usar, mas isso é o que eu digo, às vezes não é uma chantagem que faça dentro de um âmbito ruim. Às vezes faz isso porque aprendeu a ser assim para que consiga ter uma harmonia, se defender, ter harmonia, né? Por exemplo, assim, às vezes uma pessoa está dentro de uma empresa, tem um grande potencial. Às vezes foi até oferecido, isso eu já até vivenciei, não comigo, mas com essa situação. A mulher, ela tem um grande potencial, uma pessoa super inteligente, desprendida, aquela coisa toda. Foi oferecido N vezes o cargo de gerência para ela, mas ela nunca aceitou. Aí você pergunta assim, mas por que ela nunca aceitou? Não, porque para mim tá bom, porque de repente se começar a ficar com muita exigência, eu não vou conseguir, eu não vou isso, não vou aquilo. Ela se limitou. Então, assim, nesse caso, não seria uma doença propriamente dito, mas uma crença que ela colocou na cabeça dela de que ela não tem uma capacidade adequada para ir para frente. Porque muito provavelmente ela deve ter escutado coisas assim que fizeram com que ela tivesse uma baixa autoconfiança muito grande nela mesma. Então, ela já começou com isso na infância? Já. Que na infância que monta essas estruturas, essas crenças limitantes, esses medos, essas inseguranças. Sim. E passa pela adolescência, chega na fase adulta, ela tem que quebrar tudo isso para poder... As crenças limitantes, elas são formadas desde quando você nasce até em média de 12 anos de idade. Então, assim... Até os 12 anos? Até os 12 anos. Eu pensei que fosse a vida inteira. Não, até os 12. Então, as crenças que eu tenho hoje... São por conta da infância. Então, na adolescência não entra? Não, na realidade, na adolescência, você só molda. Ou de uma forma ainda pior, ou de uma forma menos pior. Sério? Sério. Eu pensei que na adolescência que as pessoas tinham já esses traumas, esses medos, inseguranças, que a criança em si, ela é muito pura, ninguém, assim, tem que ser educada, não podada. Então, assim, tem que ter uma boa comunicação com a criança para educá-la sem deixar ela criar essas crenças. Mas a criança, não é que ela seja só, né, a ideia só pura em si, na minha opinião. Na realidade, assim, nós como seres humanos, quando a gente nasce com o cérebro em construção. Então, por exemplo, neurologicamente dizendo, quando você nasce como se, de repente, o seu cérebro fosse uma construção de uma cidade. Imagina uma cidade aonde ela está em construção, onde você não tem definida ruas. Então, você imagina que tem rua, tem casa, tudo misturado, comércio, sabe? Uma bagunça. Tudo uma bagunça só. É assim quando você nasce. E aí você chega mais ou menos à idade de... Acho que dá mais ou menos uns 6 meses a 8 meses. Porque quando a gente fala assim que tem a mulherinha... Quando a mulherinha, ela endurece, significa que houve uma poda neural. O que seria essa poda neural? Seria aqueles lugares que estão todos bagunçados, casa, rua, tudo misturado, é como se você viesse um engenheiro competente, diga-se de passagem, que é o nosso engenheiro criador, que ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar, olha, essa aqui é uma avenida principal, essa aqui é uma marginal, o mapa, aqui né? é um setor de comércio, aqui é setor residencial. É assim que funciona o cérebro da gente, dentro desse universo celestial humano. Então, assim, e dentro desse período, desde desse momento até os 12 anos de idade, vamos trabalhar dentro dessa premissa, a gente tem essa construção. Aí, por exemplo, se você, de repente, vê seu pai, vamos supor, eu que estou querendo buscar para o lado da venda, mas eu, como terapeuta comportamental, eu sempre busco sobre outros assuntos, porque tudo isso tem a ver e interfere muito na comunicação. Sim. Se uma criança pequenininha lá, não consegue falar aos 2 anos de idade, ela tem que ir para o fono, para a fonoaudióloga. Tudo isso interfere na comunicação
o pensamento. Um adolescente com 12, 13 anos que é super tímido, por quê? Ele está tímido? Porque ele não consegue se comunicar na escola, não consegue conversar com os alunos, com os coleguinhas, com os professores. Tudo isso interfere na cabeça. Sem dúvida. Eu tive um aluno, quando eu estava ministrando, estava na minha docência, até mesmo na Secretaria de Educação, que foi um período que eu passei, e normalmente eu dei aula muito para o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, supletivo. E normalmente eu passava uma atividade que eu sempre gostei da participação dos alunos. Eu acho que os alunos têm muito o que dizer, né? As pessoas, elas são preciosidades, assim, que a gente precisa muitas vezes parar para ouvir, né? Para que você possa melhorar em você alguma coisa, né? Acho que a gente pode trabalhar dentro dessa ideia. E aí esse aluno, nossa, ele muito brincalhão, muito divertido e tal, ele só sentava no fundão. Sentava não, espero que ele esteja vivo. Sentava na época, né? E aí ele pegou, e quando foi para ele poder, nessa primeira atividade, para ele ir à frente, ele não queria de jeito nenhum. Mas, nossa, ele suava frio. Você viu o suor derramando, assim, sabe? Timidez, Isso nervosismo. porque com todo mundo ele era super, como se estivesse assim, com a galera. Mas só de ir na frente, ele estava nessa timidez, nesse nervosismo fora do comum. E aquela coisa toda. E infelizmente, acontece muito isso com muitas pessoas. Exatamente. E aí, eu fui averiguar, né? Devagarinho e tal, brincando, porque eu sempre fui muito de brincar. Eu acho que você tem que ter um espírito de acolhimento com as pessoas, né? E aí eu fui conversar com ele, eu brincava com ele, eu chamava ele de cheiroso, né? Porque ele sempre ia cheiroso para a escola. Eu falei assim, cheiroso, o que foi que aconteceu? O que você tem? Não, professor, eu não vou lá na frente de jeito nenhum. Eu falei, tá bom, tudo bem, qualquer coisa, eu vou com você. E aí ele pegou, eu peguei assim, fui abraçando ele assim de lado, né? Eu falei assim, vamos comigo, eu vou com você, eu fico lá na frente contigo, não tem, sabe, não tem, você tá entre amigos. E ele foi indo, sabe, muito, sabe, resistente demais, até que ele ficou apresentando e eu fiquei assim, segurando na mão dele. E aí no final... A confiança que ele precisava, a confiança que ele passou precisava. para ele. E aí eu perguntei assim para ele, eu falei assim, cheiroso, o que aconteceu? Você lembra de algum fato? Ele, não, professora, porque quando eu estava na 5ª série, eu tive que apresentar lá na frente... E eu não sei o que... Eu falei, eu acho que alguma coisa errada. E a professora, ela me humilhou tanto na frente dos colegas que desde então eu não consegui mais falar em público. Foi um trauma. Foi um trauma. Um trauma que ele tem que trabalhar isso. Exatamente. Então, assim, muitas vezes as pessoas, elas vão ter grandes desafios nesse sentido, até mesmo de conquistar o mercado profissional, emocional, seja lá o que for, por conta de tudo aquilo que foi construído e que, se isso na vida adulta incomoda, atrapalha, precisa ser desconstruído, ressignificado. E é um trabalho doloroso, é um trabalho que tem que ter constância. Que as pessoas hoje em dia não têm constância. Sim. Elas são muito inconstantes. Aí eu comecei aqui, não, cansam, não quero mais. As pessoas que têm constância, elas conseguem tudo o que elas querem. Tem que ter paciência também. Sim. E persistência, porque nada cai do céu. É uma construção de formiguinha, tijolinho por tijolinho, todos os dias. Exatamente. E não é fácil. Não é fácil, mas eu acho que a beleza da vida é isso, porque se fosse fácil... né? Eu acho que a gente precisa só ter um pouco mais de... Como eu posso dizer assim? De fé em si mesmo, sabe? Eu acho que é muito isso. Fé em si mesmo, principalmente autoconhecimento. Porque quando você se conhece, tá, aos poucos, buscando, vamos dizer assim, processos de experiências novas, de pessoas, de conversas, de livros, sabe, de podcasts, sabe, tem tanta coisa boa no mercado. E você vai falando assim, puxa vida, eu me identifico com isso, nossa, eu estou aprendendo aquilo, aquela coisa toda. Quando você se coloca nessa condição, desculpa, mas eu tenho que citar o nome de uma pessoa, de um neurocientista fantástico, que eu amo demais, que é minha referência para muita coisa,
que é o Pedro Calabres. Ele é um neurocientista Do Brasil? do Brasil, fantástico. Mas aqui de Brasília? Não. Ele não é de Brasília. Mas se você buscando no YouTube, você o encontra. E ele fala da importância da gente conhecer, assim, de uma forma prática, as nossas atitudes comportamentais. Porque, assim, as emoções, elas são importantíssimas, sem dúvida nenhuma, até porque você precisa delas para tudo. Porém, se você, por exemplo, você está numa situação de repente, eu fui deixada pelo meu namorado. Você está apaixonada por ele, fui deixada por ele. Vai ter um momento que você vai entrar num looping emocional, que você vai se sentir rejeitada, que você vai ficar triste, aquela coisa toda e tal. Porém, se você sabe que quimicamente isso é algo que tem um tempo certo para acabar e você buscar mecanismos, né, de auxílio nesse processo, você deixa de viver as emoções e começa, de forma mecânica até, buscar ferramentas e técnicas para você sair desse dilema emocional. Entende? Porque o que realmente mata, vamos dizer assim, a gente são aquelas emoções mal compreendidas. Mal resolvidas. Mal resolvidas. A mulher sente mais que o homem. Depende, Kelly. Ou a mulher também, ela mostra mais para o homem. Ou mostra mais para as pessoas. Ela sente mais. Eu sinto que a mulher é mais emotiva. Olha, Kelly, assim, a gente tem uma sensação que é o seguinte, olha só. Desde que nós, mulheres, passando aí aquela parte do neolítico, a gente já começou, do paleolítico, começou o neolítico, a mulher começou a assumir o papel, né, da fazendeira, porque assim, até então, por que eu falo muito da questão da pré-história? Porque foi aonde começou a nossa origem mesmo de evolução. A mulher, ela, para você ter uma ideia, nessa parte da pré-história, enquanto o homem saía para caçar, ele desenvolveu o quê? Foco. Ele precisava de levar comida para sua casa, para sua caça, para sua família. Então, olha só que curioso. O ato dele sair para a caça fazia com que ele tivesse a ideia de quê? De solução, de foco, de precisão, de objetividade. E a mulher que ficava cuidando da colheita. Casa, dos filhos, da colheita? Não, da colheita, porque na época os filhos era meio que todo mundo cuidava dos filhos uns dos outros, mas ela ficava cuidando de todas as outras coisas, ela, de certa forma, ela tinha contato com as outras mulheres. Então, nessa relação comportamental, o que acontece? A gente desenvolveu esse lado, vamos dizer assim, da interação, da necessidade de se comunicar, de estar mais próximo. Entende? Sim, então, é por isso que a mulher fala mais, né? E assim, além da questão da gente falar mais, o nosso cérebro, ele funciona de uma forma muito diferente. Entende? Aí, e assim, de verdade, é uma coisa muito curiosa. Eu estou falando isso dentro da fisiologia humana, tá? Isso é cérebro, não estou falando gênero, identidade, nada. Nada disso. Porque senão as pessoas podem ficar achando assim, tô falando da identidade. Não é o caso, estou falando gênero. Como é que funciona? Cérebro masculino, ele é assim. Ele é como se fossem caixinhas, tá? Imagina a caixinha. Tem a caixinha do trabalho, tem a caixinha do jogo, tem a caixinha do sexo, tem a caixinha, vamos dizer assim, dos amigos, tem a caixinha... Do casamento, tá? Que seja, do relacionamento. É assim que funciona. É tanto que se você quiser conversar com um homem, discutir a sua relação na hora que ele está assistindo um jogo de futebol, é perda de tempo. Entendeu? Daí você pensa assim, poxa, mas ele não olha para mim? Claro! Tu é besta ficar conversando justamente na hora que ele está com a caixinha do jogo aberta. Você entendeu? Sabe? As outras caixinhas vão estar fechadas, caramba. Então, assim, cabe a você saber a hora certa para cada coisa. Então, tipo assim, espera a caixinha do jogo fechar. Entende? Deixa ele tomar banho, toma lá o seu... Passa a euforia, a tristeza do jogo. Ou a alegria também, né? Vamos pensar pelo lado bom. E aí sim, aí você espera o momento, abre a caixinha do relacionamento. Entende? Depois que ele comeu, né? Porque também homem com fome é uma desgrama na vida da gente. Né?
Então, aí você abriu. Então, é assim que funciona. É tanto que a maioria deles, assim, quase que 99% da população masculina, não consegue ficar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? Por exemplo, ou ele presta atenção no computador, no que ele está fazendo, é igual você já foi uma médica e um médico. Você já notou a diferença? Sim, Quando muito. você vai ao médico, homem, o que acontece? Ou ele para te ouvir, ou ele digita e não está te ouvindo em nada. Você está falando feito um papagaio, ele está entrando pelo ouvido, daqui a pouco ele fala assim, como é que é mesmo? O que você falou? É ou não é? Pois é, é porque a caixinha do raciocínio dele está no computador. Aí deixa eu fechar essa caixinha, depois você fala com ele. Outra situação. Já a caixinha da mulher... Não tem caixinha. Na a realidade, mulher não tem caixinha. a mulher... O cérebro da mulher sem caixa nenhuma. A mulher tem uma caixa, só que ao invés de ser uma caixa específica para cada coisa, é um emaranhado de fios. Você imagina um emaranhado de fios. A mulher é assim, né? Da mesma forma que a gente está falando aqui sobre relacionamento, daqui a pouco a gente fala do boleto, daqui a pouco a gente fala do carro, daqui a pouco a gente fala da faculdade, dos filhos, do esmalte que saiu, da unha que quebrou. E aí daqui a pouco a gente volta de novo a falar do relacionamento. Tá entendendo como é? E assim, a mulher acorda bem, aí no meio do caminho, um dia só, a mulher acorda bem, aí meio-dia tá estressada, 2 da tarde tá Sim. calma, até chegar meia-noite, a hora de dormir, ela já passou por todas as emoções. Não, e pior você não Possíveis sabe. e impossíveis que o ser humano fica assim, meu Deus do Não, céu. e o pior que pode? nós mulheres, eu admiro demais os homens que nos toleram assim, em vários aspectos, especialmente na TPM, que é o inferno. Mas eu vou te dizer uma coisa. Cara, você imagina, quando a gente está na TPM, a gente consegue ter um espírito possuidor. Imagina aquele obsessor na gente. Você imagina assim, você acordou, você está aqui com o marido ou namorado, seja lá o que for, acordou, está do seu lado. Tchau, amor, tá, o coitado foi trabalhar. Imagina a situação dessa. Ele foi trabalhar, deu beijinho. Aí você, do nada, vem o espírito obsessor. E aí ele começa assim, nossa, aquele dia, ele podia ter tratado você melhor bem na hora que chegou naquele restaurante. Isso já passou. Tempão. E aí você começa a ruminar, igual vaca, né? Vai ruminando com esse trem. E aí você começa assim, poxa, ele podia mesmo, né? Mas, nossa senhora, e aquele outro dia? Sabe quando você começa a puxar coisa que não existe mais? E aí só vai aquela coisa, é aquele negocinho a maioria das tamanho. mulheres faz isso mesmo. Não, todas. Inclusive eu. Por isso que eu faço autoconhecimento para melhorar, gente. Porque tá louco. Mas toda mulher também faz isso. Aí daqui a pouco, aquele negocinho desse tamaninho começou desse tamanho. E aí você sempre tem uma amiga que você liga para ela poder validar. Falei, nossa, amiga, você tá certa. Realmente, nossa, mas realmente ele é como é que fala? Ele é uma topeira. Ele é isso, ele é aquilo. E aí ela, pois é, amiga, olha só a situação, você teve naquele dia, que não sei o quê, pois é. Menina. Você tem várias amigas pra botar fogo na lenha. Só tem amiga pra isso, né? É. Aí, coitado, gente. Aí depois de um dia inteiro, o coitado passou, às vezes, na padaria, comprou um pão, às vezes até uma rosquinha que você gosta pra te agradar. Aí chega lá... Não, e fora que tem um detalhe. Antes dele chegar, você já sabe o que ele vai responder. Você supostamente acha o que ele vai responder. Você já supostamente já responde, entendeu? O que ele... Sabe, aquela troca. Não tem já comunicação nenhuma, mas um falando, o outro só escutando. Exatamente. E aí, quando ele chega, o coitado, né? Tá, depois do dia inteiro cansado, trabalho, com pãozinho e tudo. Aí você já chega assim... E aí, está chegando agora, porque aí já começa. Você entendeu? Joga tudo em cima do coitado, ele não sabe nem o porquê que ele está sendo rechaçado dessa forma. Mas foi por conta do espírito de porco que a gente... que a gente acaba assumindo desse processo. Ai, Deus. Então, assim, queira ou não, isso faz parte de um controle, né? De uma comunicação interna. Que tem que ter com você mesmo, porque se deixar a cabeça... É o espírito de porco, minha filha. A gente tem que pensar o seguinte, sempre existe um espírito de porco dentro de nós. Entendeu? Sempre. Então, se você vai para uma entrevista, por exemplo, você entendeu? Aí, de repente, você já fala, puxa vida, vai ter uma oportunidade e tal, vou isso, vou aquilo outro e tal.
Aí, quando você, de repente, está confiante em determinado momento, né? Falei, poxa vida, que legal se eu conseguir aquele emprego. Aí, do nada, você pega o ônibus e aí você coloca um fone de ouvido, começa a escutar uma música, sei lá, que te lembra, às vezes, o ex que te sacaneou por qualquer outra coisa. Aí vem o espírito de porco da tristeza. Você entendeu? É o espírito porco da tristeza. Aí, o que acontece? Aí, quando a tristeza bate... Aí você começa a juntar com a baixa autoestima que permeia a vida da gente de alguma forma. Só da mulher, viu? Hã? Essa baixa autoestima. Não é só mulher, não. A homem tem uma autoestima super elevada. Ai, meu Deus. Kelly, eu vejo o ser humano. Entenda isso. O ser humano é assim, seja homem ou mulher. E aí, daqui a pouco, você fala assim, ixi, não vou dar conta, não. Eu não tenho capacidade. Não isso, não aquilo, sabe? É o espírito de porco que às vezes atormenta a vida do indivíduo, entende? E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Tem que ter muito cuidado. Você quer ver uma outra coisa? Como é que a gente se permite as coisas? Vamos imaginar o seguinte, nossa, hoje você acordou, tá se sentindo a gata. Entende? Sabe assim, nossa, aquele dia que você acorda bem pra caramba, que você se olha no espelho e fala assim, nossa... Estou bonita, estou maravilhosa, você estou se olha poderosa, no espelho, né? assim, quase a Narcisa, né? Tipo, eu tô linda demais, olha meu cabelo, entendeu? Gente, olha, eu tomo aquele banho, sabe? Passou aquele creme, aquele perfume, colocou a melhor roupa e resolveu sair. Você passou... Sabe, por algumas pessoas, imagina que você passou, assim, por umas 10 pessoas. Essas 10 pessoas te elogiaram, falaram, nossa, Kelly, como você tá bonita, como você tá cheirosa, aí caramba, sem emagrecer, você tá bonita. Aí, na 11ª pessoa que você passou, seja porque ela tava com encosto, seja que tava com inveja, seja lá o que for, ela falou assim, tá querendo aparecer, hein? Que coisa, tá, que roupa feia, ou qualquer coisa assim. Aí você já começa, já murcha toda. Só que eu fico pensando assim, olha como é que a gente se sabota, isso vale pra tudo, tá? Você esquece das 10 pessoas que te elogiaram. E fica focando só foca naquele espírito de cruz credo. Entendeu? Isso é verdade, acontece com todo mundo. Com todo mundo. Por isso que eu te falo, independente de ser homem ou mulher, nós somos motivados, seja uma automotivação, né, por si, ou seja, por uma questão da onde você convive, né, ou cresceu, seja lá o que for. Quantos potenciais fantásticos nós temos por aí e que muitas vezes foram perdidos porque foram abafados por conta das crenças e valores dos pais que receberam dos seus pais, dos seus avós e trisavós. Ou seja, às vezes a gente tem uma geração inteira de pessoas que estão fadadas ao fracasso porque, infelizmente, as pessoas acreditaram naquilo. Você quer ver um outro exemplo? E levam isso para a vida, levam isso para a comunicação, levam isso para tudo. Para tudo. Para vendas. Sim, para vendas, para relacionamentos. Por que de repente eu estou ampliando tanto o leque aqui? Não, mas ótimo, porque assim, o processo de comunicação depende da nossa cabeça. Se você não estiver bem, você não consegue falar. Você não consegue se comunicar. Tem pessoas que não se expressam. Sim, porque assim, por que eu estou ampliando tanto o leque? Porque se eu parto da ideia de que um bom vendedor ou uma boa vendedora independe da profissão e que também você precisa ser um bom vendedor ou uma boa vendedora até para relacionamentos, sejam eles amorosos ou profissionais ou coisas assim. Amizades. Até para um amigo, você tem que vender uma ideia, entende? A ideia de que você é confiável, de que você é leal, de que você é uma pessoa honesta. Aí você fala, porque às vezes as pessoas, elas prostituem muito a ideia da palavra venda. E a palavra venda, ela é muito ampla, muito rica, ela arca com vários braços, vamos dizer assim. Entende? Então, a gente precisa, muitas vezes, compreender a venda de um jeito mais leve, para você poder, inclusive, avançar na tua vida. Entendeu? Até mesmo para ser, propriamente dito, um vendedor. Né? Eu acho que tem muito por isso. A comunicação, ela... Gente, graças à comunicação é que a gente sobreviveu. Estamos até hoje sobrevivendo. Sim, exatamente. É a comunicação oral, verbal. Tudo. Tudo é comunicação.
Exatamente. Você falar assim, aqui o podcast é o meio de comunicação, o programa da rádio é o meio de comunicação. Não. O meio de comunicação, tudo, gente. O aperto de mão, que ela vai ensinar aqui pra gente, que ela ensinou. Olha lá, na realidade... Tá bem distante. Aqui, ó. Olha só, às vezes as pessoas pecam muito, porque elas acham que a questão do aperto de mão é uma coisa assim que simboliza algo que é muito, como é que fala assim, muito simbólico. E no caso não é isso. O aperto de mão, peraí que eu vou pegar a tua mão, que a gente tá aqui meio torta. O aperto de mão é algo que simboliza mais que isso, simboliza a questão de uma confiança. Por quê? Porque se, de repente, eu pego na mão de uma pessoa, tá? Com firmeza, certo? Com firmeza, gente. Não é assim, não. Vem cá, tem que a pessoa que pega porque, a mão assim, tem gente que parece que pega na mão da gente, parece que tá pegando em cocô, né? Você já viu? Quando parece assim também, né? Não, assim, aconteceu por conta mais da pandemia e muita gente resolveu se habituar dessa forma. Mas assim, a pessoa pega na mão assim... Não, o que acontece? Existe uma tendência, quando pessoas que são muito submissas, sabe? Elas têm uma tendência a pegar na sua mão, colocando a mão dela para baixo. Ah, é? Isso mostra que ela tem uma submissão. Assim? Isso aqui, exatamente. Muita gente que pega dessa forma, imagina que eu tô sendo a submissa, aspas, nesse caso, eu vou pegar na tua mão fazendo assim, ó. Ela tem uma tendência interna de ser submissa às variadas relações que ela tem. Pessoas que pegam com a mão por cima... Como por cima? Assim, ó. Vou imaginar que eu tô te conhecendo e já pego na tua mão, já forçando sua mão para baixo e a minha em cima. Isso significa que eu tenho uma ideia de... Como se fosse uma... não de arrogância somente, mas de meio que um autoritarismo, sabe? Tipo, eu é que mando, tô no controle. Exatamente. Então, assim... Existe uma outra forma que o certo... não é certo, assim. O certo que eu digo no sentido do recepcionar de um cliente. Como é que é? Tá? Normalmente, você vai pegar na mesma direção, vamos dizer assim, tá? E se você quer dar uma ideia maior de acolhimento, você pode colocar a mão assim, tá? Ah, bacana. Entendeu? Porque, tipo assim, é aquela história. Seja bem-vindo, qualquer coisa, estou aqui. É como se fosse isso. Tá vendo, Seja gente? Vocês estão aprendendo, né? Vocês estão aprendendo como é que pega na mão, né? Exatamente. Tem gente que pega na mão só assim. Não, mas, pelo amor do santo Deus, não me pegue na mão parecendo que tá pegando em bosta. Por favor, gente. Porque, pelo amor de Deus, tem gente que é assim. Já viu? Já. Sabe? Não tem Isso força. Significa, sabe o quê? Que a pessoa ela não quer contato. Ela não quer contato, ela não quer que você conheça o mundo dela, ela não quer que você participe das coisas, né? Sei que eu usei essa expressão de bosta, mas é o que acontece, a sensação de não ter muito... aquela coisa da impessoalidade. Você vê que a pessoa tá fraca, aquela fraqueza pra pegar a mão. Outra coisa, se você tá aí na área... né, seja da venda ou do mercado como um todo, vai passar por uma entrevista... Gente, por favor, olhe nos olhos das pessoas. Isso é fundamental, porque isso passa confiança. Ninguém contrata ninguém que passe uma ideia de desconfiança. Se você é tímido, tem uma dica muito boa, tá, para as pessoas que são tímidas e que precisam, obviamente, conseguir o seu espaço no mercado e eu torço muito para que isso aconteça, mas existem algumas técnicas que são muito interessantes para que a pessoa possa avançar. Uma delas é o seguinte: se a pessoa não consegue olhar no olho porque isso de alguma forma afeta o próprio emocional dessa pessoa que é tímida, dá um jeito de olhar aqui, ó. Tá? No meio da testa. Isso, no meio da testa, até um pouquinho acima. Porque aí você vai ter uma sensação, como se fosse uma espécie de uma âncora, de que você não está olhando, e você pode ficar mais tranquilo internamente, e ao mesmo tempo você vai estar dando a ideia de que você está olhando. Espiritualmente, aquele no meio da testa tem outro significado. Não, mas assim... espiritualmente falando, né? Mas assim, a gente está sendo prático aqui agora, né? Vamos, a gente... Sim, mas por quê? Porque, na realidade, assim, as pessoas, elas
estão dentro de uma situação onde o ser humano ele está avaliando o outro o tempo inteiro. Há um julgamento o tempo todo. Não adianta, a gente vive dentro de um âmbito de jogos. É um jogo o tempo todo. A venda é um jogo, relacionamento, tudo é um tipo de jogo. Só que você tem que usar da sua esperteza, da sua inteligência para poder avançar. Senão, você acaba perdendo nesse processo. E é triste quando perde, né? Então, tem que saber jogar bem, viu, gente? É triste quando a gente fala assim, tudo é um jogo, mas é verdade. Mas é verdade, não tem muito como fugir. Mas até o sofrimento faz parte do processo também. Para quê? Para que você elabore numa próxima vez novas estratégias, para que você possa, de repente, ser estimulado a se conhecer melhor, a fazer novas coisas, novos cursos, novos conhecimentos, entendeu? Às vezes, assim, o fato de você, às vezes, perder uma oportunidade de emprego, aquilo ali tem, como é que fala assim, livramentos que vêm disfarçados de uma perda de emprego, por exemplo. Sabe? Preste atenção aos sinais. Preste atenção. Gente, as pessoas dão sinais o tempo inteiro. O tempo todo as pessoas dão sinais. Sabe? Pessoas, por exemplo, outra coisa, se você vai para uma entrevista, gente, por favor, não fica assim, não. Isso daí não fica em canto nenhum, tá, gente? Esse movimento, isso aqui significa tô me que fechando. você está fechado, você está em defesa. O tempo todo, você está de defesa com relação às pessoas. Então, assim, braço cruzado. Se você, de repente, quer liderar uma equipe, é importante você se colocar, se você estiver assim, sentados à mesa e tiver que se posicionar, colocar os seus braços para frente, você colocar seu corpo, sabe, onde projeta próximo dos seus colaboradores. Isso é importantíssimo para que eles possam se sentir, vamos dizer assim, acolhidos mesmo, né? A palavra, eu acredito. Aconchegados perto no processo. do líder, não do chefe. Exatamente, porque existe a diferença entre o chefe e o líder, né? Porque enquanto o chefe ele coage, né? O líder ele vai te persuadir, porque ele não precisa muito quando você se inspira nele, entende? Para você vestir a camisa. Agora o chefe não, você faz porque é obrigado. Sim. E as pessoas têm medo do chefe, não do líder. Então, Sim. olha quem você está sendo na sua empresa. O chefe ou o líder. Sim. A sua equipe já fala por você. Tem um livro que ele já tem uma edição muito antiga, às vezes você encontra isso em sebo, mas um livro fantástico que fala sobre o líder e o chefe, a diferença, que é o Monge e o Executivo. É um livro sensacional, não me recordo o nome do autor, mas para quem, de repente... O Monge e o Executivo. O Monge e o Executivo. Então, só no sebo, pesquisar sebo, o Monge e o Executivo. Na internet. E tem sebo virtual também. Tem muito sebo online. Tem. E aí você... Gente, olha... Vocês que buscam, que acho que não só vocês, a gente como um todo que busca o autoconhecimento, é fundamental a gente estar se apropriando de leituras, sabe? Porque, nossa, o que tem de coisa boa, explicando ferramentas, explicando técnicas, explicando comportamento, explicando... Sabe? E às vezes de um jeito tão bom. O problema é que a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas parte delas, não está tendo paciência nem para ler uma frase. Na hora que você pega um YouTube da vida, ou aí ele primeiro vê lá qual é o tamanho do vídeo. Ele já vai ali. Se de repente ele vai ver no Instagram. Você já viu a rapidez que as pessoas trocam de coisas o tempo inteiro? Então você tem que Agora no WhatsApp tem vídeos duas vezes, assim, igual áudio, que vai em duas, rapidamente duas, também agora o vídeo. Sim. Então as pessoas estão vamos ser aceleradas. Exatamente. Sem paciência, nem para escutar as outras pessoas. E, assim, isso traz um tipo de comportamento muito deficiente, sabe? As pessoas, ela têm se colocado numa condição de deficiência intelectual muito grande, sabe? A questão de como se falar, como se expressar, a consciência sobre si mesmo, sabe? Isso é tão fundamental que desde que começou... Olha só como é que a gente... Voltando só para essa questão do conhecimento. Desde quando começou os estudos, tá, sobre QI, né, sobre o coeficiente de inteligência das pessoas, a cada geração à frente,
ela tinha um QI mais alto do que a geração anterior. Essa geração atual chegou à conclusão, mediante pesquisas, que essa é a primeira geração cujo o QI é menor do que a geração anterior. Menor? Menor. Pela primeira vez na história. A geração... atual. Geração Z? Essa geração Z. Uhum. Não sei não, porque eu vejo muita geração Z, ó, muito evoluída. Kelly, a questão é a seguinte, olha só. A gente está falando a diferença básica entre informação e interpretação. Infelizmente é isso. Porque, por exemplo, saber ler é infinitamente mais fácil do que você interpretar aquilo que está sendo lido. Com certeza. Então, assim, se você observar as condições de até mesmo de como as pessoas compõem as suas redações, não digo só a redação propriamente dito de um vestibular, não, eu tô falando assim, redação de vida mesmo, sabe? De leitura, de como elas conversam, de quantidade de, vamos dizer assim, de palavras, de conhecimentos, de interpretação, é infinitamente menor do que na nossa geração. Então não sabia disso não, porque para mim a geração Z, pelo menos o que eu Você convivo da geração Z, eles são... Nossa, são exemplares, entendeu? Só que é aquela coisa, a gente não está falando de individualidade. A gente está falando de estimativa. Da geração. Da estimativa. A gente está falando de uma geração mundial. Eu não estou falando do seu filho, do meu filho. Não, a gente está falando dessas pessoas. E demais outras pessoas que, graças a Deus, se diferenciam no mercado. Porque realmente tem muitos adolescentes, adultos, né, jovens adultos extremamente inteligentes, beleza. Mas essa geração Z, eu não sei se é porque, de repente, a tecnologia, que ela tem uma ferramenta fantástica, tanto que a gente está aqui em função disso. Mas, assim, é uma ferramenta que ela tem uma faca de 2 gumes. Você entende? Por quê? Porque da mesma forma que ela ajuda, ela também atrapalha. Sim, tem que saber dosar. Sim, porque, por exemplo, na nossa época, eu digo nossa, por conta da nossa idade e tal, poxa, se você queria fazer um trabalho, você lembra das enciclopédia Barça, entre outras coisas? A dificuldade que nós tínhamos de pesquisar, de ir em biblioteca para conseguir fazer qualquer coisa, era muito mais difícil. A gente tinha que se virar nos 30 para fazer os trabalhos e tal. E hoje, gente, você tem um computador na sua mão. Hoje, o que a gente tem de informação, a gente consegue a hora que quiser, como quiser. Até mesmo a comunicação. Você lembra como era a nossa comunicação na época? Telefone com fio. Você tinha que marcar um horário. Lembra do orelhão? Filas intermináveis, com ficha. E ninguém se atrasava nos compromissos. Exatamente. Sabe, as pessoas elas se interagiam mais, ou seja, queira ou não, essa relação ela era outra, ela era bem mais motivadora em vários aspectos. A gente realmente era uma relação mais rica em aspectos humanos. Em afetos. Hoje, os jovens têm uma gama de informações em vários dos quesitos. Mas será que eles estão entendendo bem essa informação? Será que realmente eles estão compreendendo aquilo que está sendo lido na íntegra? A compreensão. Será que a vontade de ser alguém, sabe, como uma pessoa de grande porte profissional, realmente está existindo no coração e na cabeça desses jovens? Porque a gente sempre foi imbuído de informações o tempo inteiro. Olha, você tem que estudar para ser alguém na vida. Né? Você já cansou de escutar isso? Eu já escutei demais isso. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Você sabe, pessoa que não estuda acaba sendo, vamos dizer assim, uma palavra vagabundo, isso, aquilo, outro, né? Mas e hoje? Gente, você tem uma quantidade de jovens que estão em idade de trabalho que ficam dependendo de pai e mãe, e às vezes o pai e a mãe, por muitas vezes ter passado tanto sacrifício na idade deles, resolveu custear um tipo de vida
ociosa para esse indivíduo. E até que ponto esses pais estão ajudando esses jovens? Esse é para outro momento aqui do podcast, porque já deu Sim. tempo. Ah, já deu tempo. Tá certo. É que a prosa tá boa. A prosa tá boa. Mas o nosso diretor ali já tá Já falando sinalizou, comigo. né? Tá certo. Érica, suas redes sociais, como as pessoas te encontram? Olha, A gente vai colocar a letra ali embaixo, tá? sim. Na realidade, assim, a gente, como eu tenho uma empresa, né? A gente está falando também questão de vendas e tal. Na área de figurinos, né, e cosplays, o nome é Artes em inglês, né? Kabum. Então, ARTS Tá bom. KABOOM, Artes Kabum, tá? E o meu pessoal é Érica com C, _ Campanella com 2 L's, de lata. Érica, muito obrigada pela sua participação aqui no segundo episódio do podcast Comunique. Eu quero te fazer um convite rapidinho aqui. Dia 4 de junho, no Sebrae Lab, vai ter o segundo seminário de comunicação digital com o tema inteligência artificial. Vai ser de 1h30 da tarde às 5h30 da tarde, lá no Sebrae Lab da Biotic, na Granja do Torto. Para a molecada aí que gosta de IAs, palestras, oficinas, muita coisa legal. E eu estarei lá. Quem está organizando sou eu, que estou organizando junto com a Comunique, que é a minha escola de comunicação. A Érica participou do primeiro, né, Érica? Sim. E agora o segundo, só tema de IA. Eu te espero lá. Semana que vem eu venho com mais atrações, novidades, falando de comunicação. Um grande beijo. Obrigada, Érica. Eu que agradeço e Tchau, desejo muito gente. sucesso a todos.